Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado nesta noite pela vida da sua igreja neste lugar. Já foi lida a leitura oficial? Os irmãos podem sentar, pastor, ou ler novamente? Pode ler? Glória a Deus. Eu quero, nesta oportunidade, louvar a Deus pela vida da pastora Neuza. Acertei o nome. Irmão, eu conheço ele como Lino, né? Mas ele tem outro nome, mas eu conheço ele como Lino, né? Então, eu sou da Assembleia de Deus, Campo de Interlagos, né? Congrego ali, sou vizinho do pastor ali, a congregação. Aí o pastor ficou de um dia me trazer aqui e hoje deu certo. Deus abençoe. Amém, irmãos? Eu gostaria de ler um texto da Bíblia juntamente com os irmãos nesta noite. Livro de 1 Reis, glória a Deus, é um texto conhecido dos irmãos, capítulo de número 17. Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. É um texto conhecido, não é? Nós temos o hábito de dizer que o texto é conhecido, mas que a palavra de Deus, ela se renova. Glória a Deus. Mas a Bíblia, ela vai muito além. Permita dizer, irmãos, nesta noite, que a Bíblia, ela não perde a sua validade. Foi o próprio Cristo que disse que passarão o céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que renova nas nossas vidas toda manhã é a misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porquanto foi e habitou junto ao ribeiro que está diante do Jordão. Amém, irmãos? Pode tomar assento? Deus abençoe. Podeis tomar assento, irmãos, nesta noite. Eu confesso para os irmãos que é bom estar neste lugar. O ambiente está ótimo. O ambiente está espiritual. E eu
posso afirmar com toda a convicção que eu já senti a presença de Deus neste lugar, nesta noite. Irmãos, para compreendermos aquilo que foi lido desse texto nesta noite, precisamos voltar um pouco para o capítulo de número 16, versículo de número 29, versículo de número 30. Nós vamos ter uma informação: quem era o rei Acabe. E está escrito desta maneira: e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Mas quando nós lemos o versículo de número 30, a Bíblia vai nos informar: e fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E a Bíblia ainda diz, versículo de número 31: e sucedeu como se fora coisas leves andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se curvou diante dele. Os irmãos percebem que a Bíblia está dizendo que Acabe, ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Além disso, ele andou nos caminhos de Jeroboão. Jeroboão foi um rei que entrou para a história como alguém que introduziu a idolatria na nação de Israel. Só que agora o rei Acabe, além dele fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, além de andar nos caminhos de Jeroboão, a Bíblia está nos informando que ele
tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidônio. E aqui eu queria fazer uma observação com os irmãos nesta noite, que quando o rei Acabe, ele toma por mulher a Jezabel, uma mulher que era pagã. Quando Jezabel, ela chega no palácio, ela não traz só consigo, pastora, a sua joia cara, os seus vestidos de linho, ela traz consigo tudo que era de ruim. Ela traz consigo a maldade, ela traz consigo a idolatria, ela traz consigo o paganismo e introduz isso na nação de Israel. Quando você lê o versículo de número 32 do capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Acabe levantou um altar a Baal na casa, levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. E também Acabe fez um bosque de madeira. E a Bíblia diz que Acabe fez isso para irritar ao Senhor, o Deus de Israel. Que todos os reis de Israel que foram antes dele. E agora, Jezabel, ela traz os profetas, conhecido como profeta de Baal. Ela traz os profetas de Azerá para ensinar o povo de Deus como que deveria se prestar um culto pagão. E este culto, irmão, eles tinham tanta maldade, tanta coisa ruim, que quando você lê 1 Reis, capítulo de número 14, versículo de número 23 e 24, está na tela ali. Porque também eles edificaram altos, estátua, imagens do bosque, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde, versículo 24. E havia também rapazes escandalosos na terra, e fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dele. Aqui já era o culto a deusa Azerá. E esta deusa aqui, ela era conhecida como a deusa da fertilidade. E quando se prestava o culto a esta deusa,
está dizendo que havia homens escandalosos. E permita os irmãos eu dizer isto nesta noite. Este escudo era feito ao ar livre. E agora, diante desse contexto, diante dessa situação, capítulo de número 17, surge então o profeta Elias. Quando o Elias ele se apresenta, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Quando você lê a geografia bíblica, você pega um mapa, você não encontra a cidade de Tisbe ou Tisbi. Você encontra a cidade de Gileade, as terras de Gileade, mas a cidade em que Elias habitava, Tisbe ou Tisbi, a cidade não aparece. Deus, ele levanta alguém do anonimato de repente para corrigir a nação que estava mergulhada na idolatria. E quando Elias ele se apresenta, ele diz uma frase: assim diz o Senhor, vive o Senhor Deus de Israel. Vale a pena dizer nesta noite que o Deus que você veio cultuar é um Deus que está vivo. O Deus que viemos cultuar nesta noite é um Deus, aleluia, vivo. Muitos têm um Deus que ainda está em um calendário. Muitos têm um Deus que ainda está pregado no madeiro, aleluia, com prego nos seus pés. Mas o Deus que você está cultuando aqui nesta noite, quando João teve a visão lá na ilha de Patmos, a Bíblia diz que João caiu como morto. De repente ele tocou em João e disse: João, não tema, eu sou o que fui morto, mas vivo para todo sempre. Eu vivo pelo século dos séculos. O Deus desta igreja, ele vive para todo sempre. Aleluia. Eu cheguei, Pastor Lino, na Bahia. Eu tenho um primo, pastor de igreja, muito novo, que a esposa dele já era a terceira gestação, 2 gestações, já prestes a dar luz. O bebê morreu, o terceiro nasceu, chegou a nascer, mas morreu. E quando eu cheguei de viagem lá, que viajei, ela estava gestante, eu acho que no 9º mês, 8º mês, a barriga já estava bem grande. E naquela noite, aleluia, Deus mandou chamar ela e dizer que aquele bebê, ela ia segurar nos seus braços. Além morreu via Shuriá. O Deus desta igreja, ele vive. Aleluia, aquela criança nasceu para a glória de Deus.
não porque eu estava lá, eu sei que todos orou, mas o Deus que vive, Ele assegurou e mandou dizer que aquela criança ia nascer para a glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Ele diz: vive o Senhor. Eu vou voltar a pregar. Chegamos no Orion. Eu e o pastor Tarcísio hoje está no sul. Numa manhã de consagração, pastora. Louvor, testemunho, e as irmãs cozinhando lá na cantina, o cheiro da comida estava uma benção. Aleluia. E o pastor Tarcísio pregou a primeira mensagem, e quando chegou a segunda mensagem, Deus é testemunha do que estou falando. Quando eu peguei o microfone naquela manhã que saudei a igreja, eu olhava para a minha mão ardia como se tivesse fogo na minha mão, e eu disse: pastor, a minha mão ela queima nesta manhã. E ele disse: então Jesus vai curar nesta manhã. Aleluia. Levantou a igreja, colocou a igreja de pé. Tinha uma irmã que fazia tratamento de transfusão de sangue. Aleluia. E ela foi para a igreja naquela manhã, e levantamos um grande clamor, e ela testemunhou que um fogo começou a queimar, o fogo começou a queimar o seu corpo, e o Senhor trocou o seu sangue naquela manhã. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele está neste lugar, nesta noite. Ui, Baxúria. Tinha uma irmã, esse é um verdadeiro, irmãos, naquela manhã, gestante. Todos os ultrassons que ela fez de última geração, aquela criança ela tinha uma má formação no seu rosto, e ela já tinha uma criança de uns 3 ou 4 anos que tinha o rosto aqui tudo pegado, e a que estava no seu ventre estava com a mesma má formação. Mas o Senhor que cura estava naquele lugar, naquela manhã. E sabe o que aconteceu, pastor Lino? Para a glória de Deus, quando aquela criança nasceu, ninguém me contou, eu fui lá na igreja, voltei lá, peguei aquela criança nos meus braços, tirei foto com ela. A única coisa que nasceu naquela criança foi uma pintinha preta aqui nos seus lábios, porque Deus deixou para dizer que Ele colocou as suas mãos sobre a vida daquela criança. Aleluia. Aquele que cura, aquele que faz, está neste lugar, nesta noite. Sabe por quê? Porque Ele vive, Ele é um Deus vivo. E Elias diz: Labacouve a chuva, orecamandaia. Não haverá chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Se Azerá era a deusa da fertilidade, o Baal na mitologia grega era conhecido como o Deus da chuva, o Deus do raio, o Deus do trovão. E Elias chegou, aleluia, diante do Deus que vive, na autoridade do Deus que vive, e disse: não vai chover e não vai cair também orvalho. Sabe por que não ia chover e não ia cair o orvalho? Porque o orvalho é algo da natureza, independendo de chover ou não, toda manhã o orvalho cai para refrescar a terra. E Elias disse: não vai cair nem orvalho segundo a minha palavra.
Elias profetiza. Quando Elias profetiza, Deus assegura. Versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: vai-te daqui para o oriente de Querite e esconde-te junto ao ribeiro. Elias poderia ficar preocupado. O que vai acontecer comigo agora? Mas Deus, Ele manda Elias se esconder. E Ele diz que Elias ia beber água do ribeiro. E ele já tinha ordenado aos corvos que ali te sustente. Quantos creem que Deus esconde alguém aqui? Irmãos, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou da Bahia, não é? Nasci no interior, mas depois me mudei para a capital. E eu estudava à noite, pastora, para os irmãos saberem como que Deus esconde. E eu estudava à noite, morava perto da igreja. E era época de prova, e era campanha de oração. Passei na igreja, dobrei o joelho. E quando eu entrei na igreja que saí, tinha um rapaz que ele era do bairro, mas muito perigoso mesmo. E ele foi fazer um assalto em Feira de Santana e lá ele foi baleado, só que ele não podia ir para o hospital. E tinha uma irmã do círculo de oração, a irmã Glória. Ela visitava muito, ia muito ao hospital, muito cuidadosa. E ele em casa doente, ela foi lá visitar, orando, e ela começou a pedir para ele aceitar Jesus, para Deus cuidar da vida dele. E o diabo colocou na mente dele que ele precisava matar a irmã Glória. Sabe o que ele fez? Ele foi no depósito de construção, comprou um facão, foi na marmoaria, afiou os dois lados e fez uma espada para arrancar o pescoço da irmã Glória. E eu passei para ir para o colégio esse dia, entrei na igreja, dobrei meu joelho, orei, e ele estava indo e voltando em frente à igreja. Eu orei, fui para a escola, fiz a prova. Quando eu voltei, o bairro cercado de polícia. E a irmã Glória saiu para fazer uma visita. Depois foi fazer uma outra visita. Deu 9 horas, deu 9h30. E ele lá esperando. E a irmã Glória não chegava. E a polícia cercou o bairro aquele dia. E ele, irmãos, tomou mais de 50 tiros esse dia. Ficou... A gente não gloria a morte de ninguém, não é? Mas Deus escondeu a irmã naquele dia. Livrou ela da morte naquele dia. E o mesmo Deus, aleluia, que escondeu ela, é o mesmo Deus que escondeu Elias. Só que aqui, irmãos, tem um segredo. No versículo de número 5, a Bíblia diz que foi, pois, e fez conforme a palavra do primeiro. O Elias, ele profetiza, Deus orienta ele e ele faz conforme a palavra do Senhor. Só que a Bíblia diz que passou os dias, o ribeiro secou
porque não havia chuva sobre a terra. Deus, irmãos, Ele nunca perde o controle da situação. Deus, Ele está sempre no controle. Quando o ribeiro seca, veio no versículo 8 a palavra do Senhor a Elias, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma viúva, uma mulher viúva, que te... Observe que se eu, ou Pastorino, fosse indicar alguém para ser ajudado, iríamos indicar para alguém que estivesse com condições. Eu não posso te ajudar, mas sei quem pode te ajudar. Só que Deus, Ele não trabalha como o homem trabalha. O pensamento de Deus é diferente do nosso. E Deus, Ele manda Elias para uma mulher que estava em situação difícil. Quando Elias chega na entrada da cidade de Sarepta, versículo 10. Então se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Qual foi a resposta da mulher? O cenário ali era de fome. O cenário ali também era de morte. Porque a desobediência do povo a Deus, a idolatria, o culto a Baal, atingiu não só a nação de Israel, mas atingiu o Oriente Médio. E a seca também chegou nesta cidade de Sidom. E quando Elias pede água para aquela mulher que ela vai, ele também pede para ela um bocado de pão. E aqui, irmãos, vale a pena servir a este Deus. Observe no versículo 12, a mulher reconhece aqui que o Deus de Elias, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Eu não canso de repetir esta frase: o nosso Deus é um Deus vivo. Aleluia. Tem muitos aí que não podem fazer nada, mas esse Deus que você serve, Ele cura, Ele faz, Ele abre porta, aleluia, Ele liberta, Ele arranca o homem do monturo e faz assentar entre os príncipes. Esse Deus, Ele vive. E ela disse: a tua serva, primeiro ela
reconhece que o Deus de Elias é vivo? E ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Às vezes o cenário é desfavorável. Às vezes parece que a situação, machúria, não vai dar. Eu sei que eu não vim para dar testemunho hoje, eu vim para pregar. Machúria, minha mãe ficou 30 anos afastada do evangelho. E uma certa feita, ela estava morando no interior, foi para a capital. Alguém pegou, levou ossos de cemitério, ergueu uma parte do telhado, colocou em cima e precisamos trocar o telhado. Fizeram uma cruz assim na entrada do portão. Orehamachúria. E precisamos trocar o telhado. Chamei um pastor que trabalha na parte de pedreiro e quando começou a tirar as telhas velhas, encontrou-se um pacote com osso, tinha tudo de cemitério lá. Alguém tinha feito algo para matar a minha mãe. Aleluia. Eu sei que eu vim hoje, o pastor me convidou para pregar, não para dar testemunho, né, pastor? Mas, irmãos, quando o pastor encontrou aquilo lá, me ligou, orou, repreendeu o mal, cavou um buraco lá, enterrou. E a minha mãe, machúria, estava lá. Nada disso atingiu ela. Fizemos um culto de ação de graça. E minhas irmãs, ela é boa de cozinha, boa de panela. Fez comida, fez tudo o que podia fazer, convocou a igreja, encheu os irmãos lá, a parte da frente, um espaço amplo, convidou toda a igreja, os irmãos do campo, fizemos uma grande festa naquele dia, porque o Deus desta igreja, Ele vive, Ele quebra laço de morte, Ele quebra obra de macumbaria, de feitiçaria, para dar livramento aos seus na face da terra. Permita, pastor, eu descer aqui nesta noite. Permite-me Ele estar aqui nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, qual é a tua situação, mas eu quero te dizer nesta noite que Ele vive, Ele vive, Ele vive, e Ele age na tua causa nesta noite. Ele age no meio da tua família, no meio da tua parentela, para a glória. Labachandarabacanta laba aramachuria lamaturi mikiamanaia. Lemachúria. Aquela mulher diz: olha, só tenho aqui um punhado de farinha, um pouco de azeite na botija, mas o Deus que multiplica mandou Elias ao encontro daquela mulher. Alemachúria. O Deus que multiplica está neste lugar nesta noite, e há um poder na palavra de Deus quando ela é ministrada. Aleluia. Eu não sei qual é o pouco que tu tens nesta noite, mas aquele que multiplica, Ele está neste lugar. Ele está neste lugar, e há um poder nesta palavra quando ela é ministrada.
E Machúria, ele estará bacalamanava. Só que aqui há uma palavra profética. Eu vou encerrar aqui, tá? Versículo 14. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. A mulher foi, e fez ela conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias, e da panela a farinha não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio de Elias. Eu vou encerrar com um versículo nesta noite, capítulo 18, versículo 10. Olha, capítulo 18, versículo 10. Olha o que diz o texto. Vou ler aqui. O Obadias dizendo para Elias: vive. Todo mundo. Isso que é reconhecer que Deus vive. Às vezes estamos cercados de dificuldade, de problema, mas Urimachúria, achamos que o nosso Deus é aquele pendurado. Não, bata no peito, diga: o meu Deus vive e Ele vai agir em meu favor. Vive o Senhor teu Deus, que não houve reino, que não houve nação e nem reino, aonde meu Senhor não mandasse buscar-te, dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se ele não tinha achado. O rei Acabe ele revirou os quatro cantos da terra, foi em todos os reinos e em todas as nações, dizendo: o Elias passou por aqui. E alguém dizia não, ele dizia: você jura? E aquela nação, aquele reino jurava. E sabe onde estava Elias? Eu vou conjecturar nesta noite, pastora. O Elias estava na casa de Acabe, na casa de Jezabel, lá em Sidom, nas terras de Jezabel. E o rei não encontrou Elias, nem a Jezabel encontrou, porque Deus o guardou, Deus o protegeu. Aleluia. Ele foi nos quatro cantos, procurava, jura que ele não passou por aqui. E Elias estava ali, bem diante do seu nariz, escondido perto dele, em Sidom, nas terras de Jezabel. A derrachúria, aquele que cega o meu e o teu inimigo, ele está aqui nesta noite. O Deus que cega o meu e o teu inimigo, ele vive, ele vive, ele vive. Alebandaramachuri alamandaramaia. Se estamos aqui nesta noite,
é porque Ele nos escondeu. É porque Ele nos guardou. Aleluia, porque Ele nos protegeu. O imachuri alamandaia. Quem sabe o adversário, ele queria se andar comigo e contigo, como pediu para se andar com Pedro. Mas o Senhor disse: esse é meu, esse é minha, esse está guardado, esse eu escondo, esse eu protejo. Deus abençoe os irmãos na pessoa bendita de Jesus. Com a permissão da pastora, dê uma salva de palmas para o Senhor nesta noite, porque Ele merece. Céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. O hino da vitória nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. O hino da vitória nós vamos cantar. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia. E lá no céu Ele vai me ver. E deste lado aqui tu pode prosseguir, do lado de lá você pode andar. Aqui na minha frente tu pode passear, o céu é teu.